O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas o filho respondeu: Não, eu não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se então ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, senhor meu pai, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a parábola do Evangelho que nós acabamos de escutar é a continuação do que Jesus tinha dito poucos versos antes, de maneira clara, direta, com uma frase de efeito imediato: quando falardes, seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. O que passa daí procede do maligno. Lembra uma outra passagem bíblica da Antiga Aliança, do livro da Sabedoria, que diz assim: eis que estão diante de ti o fogo e a água. Estende tua mão e escolhe. Diante de cada pessoa estão o fogo e a água, a vida e a morte, e a cada um será dado o que preferir. Essa exigência de autenticidade perpassa toda a Bíblia, até o último livro, o Apocalipse, onde está escrito: oxalá fosses quente ou frio, mas porque és morno, nem quente nem frio, eu vou te vomitar para fora de minha boca. Certamente, esse é um dos pesos mais pesados que Deus impôs em nossas costas. A responsabilidade de tomar as decisões que determinam nossa vida. Bem que poderia ser de outra maneira. Como seria bom se Ele mesmo assumisse essa obrigação. Pelo menos nos casos mais difíceis, nós teríamos a garantia da sua infalibilidade, a certeza de não tropeçar nas pedras do caminho. Imaginemos um momento, se fosse assim, se Deus nunca soltasse nossa mão, nunca deixasse que a gente atravessasse sozinho a rua, quem seríamos nós? Nós não passaríamos de marionetes nas mãos do Todo-Poderoso. Seríamos como crianças bobas, que recebem um presente e não sabem o que fazer.
recebem o dom da liberdade e não sabem como usá-lo. E no final, de quem seria o mérito em caso de sucesso? De quem seria a culpa em caso de fracasso? Não. Deus não retira o dom que Ele concedeu para fazer de nós sua imagem, sua semelhança. Agem muito mal aqueles pais super protetores que, levados por um sentimento mal entendido sobre o amor, tomam o lugar dos filhos na hora de enfrentar grandes problemas, grandes dificuldades e sacrifícios. E assim os deixa desarmados, despreparados para os grandes conflitos da vida, para os grandes embates entre o sim e o não, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. Deus age de maneira diferente. Por vezes, Ele se afasta de nós. Ele nos deixa sozinhos para nós aprendermos a viver sem Ele, até descobrirmos que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas já teremos assumido a parte, a responsabilidade que nos cabe nessa construção. Há uma passagem significativa na experiência terrena de Jesus a esse respeito, quando ele foi levado ao tribunal de Caifás. O procurador romano começou a fazer-lhe algumas perguntas provocadoras. E Jesus acabou dizendo: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? Em seu mundo de ambições e falsidades, a verdade era algo estranho, muito estranho. Tão estranho que não tinha identidade, não tinha definição. Pilatos precisa perguntar: o que é a verdade? Jesus não lhe responde. É inútil dizer o que é a verdade para quem vive da mentira e precisa da mentira e se mantém no poder graças à mentira. Mas para nós, Jesus respondeu: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, não é por uma definição que nós vamos conhecer a verdade, mas pelo testemunho pessoal. Se eu não for a verdade, se a verdade não estiver em mim, em minhas ações, em minha conduta, eu nunca vou saber o que é a verdade. Onde é que se encontra a fonte original? A raiz do sim ou do não? Onde é que se encontra a raiz da autenticidade? Na pureza das intenções. Aí está o pressuposto fundamental. São Paulo escreve na Epístola aos Coríntios: tudo aquilo que não procede da sinceridade é pecado. Tudo, mesmo minhas declarações de amor, mesmo minha prática religiosa, mesmo minha adoração a Deus. Conta-se que certa vez se encontraram à beira da praia a sinceridade e a falsidade. Então a falsidade convidou: ô sinceridade, vamos tomar banho? Vamos. Deixaram suas roupas ali mesmo, à beira-mar, e mergulharam. Daí a pouco, a falsidade disse: tá bom, sinceridade, cansei, tchau, a gente se vê por aí, tchau. Chegando à beira da praia, a falsidade, como é de seu feitio, vestiu as roupas da sinceridade e se mandou. Pouco depois, a sinceridade encerrou também seu banho,
mas quando chegou à beira da praia, só estavam as roupas da falsidade. Que fez ela? Para não sair nua pelo mundo afora, ela vestiu as roupas da falsidade. Desse dia em diante, as aparências enganam. Cuidado com as aparências. Mesmo quando elas chegam com as vestes da piedade. Em nome de Jesus, glória a Jesus, aleluia, Deus acima de todos. Cuidado com as aparências enganam. Jesus mesmo incluiu a sinceridade entre as suas bem-aventuranças, quando ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A própria vida já nos comprovou que nenhum de nós é inteiramente puro de coração. Em nós estão as duas posições dos dois filhos. Em nós coabitam o sim misturado com o não. E muitas vezes traímos o sim e traímos o não. Em nós moram anjos e demônios, e nem sempre os anjos são vencedores. Certo vigário perguntou às crianças na aula de catecismo: se imaginarmos, crianças, que os bons são brancos e os maus são pretos, qual seria a cor de vocês? Então a pequena Jennifer, levantou a mão e disse: eu seria toda listadinha. Nós somos listadinhos como uma zebra. No entanto, existe uma diferença entre pecadores e pecadores. Há aqueles que se corrompem por fraqueza e se arrependem e são objetos da misericórdia. E há aqueles que se corrompem como estratégia e se valem da corrupção para crescer economicamente, socialmente, politicamente, e ainda procuram justificar-se, dizendo: todo mundo é corrupto, todo mundo é corruptível. Quem ainda não caiu é porque não teve a oportunidade. Corromper-se pode, só não pode deixar-se flagrar, só não pode deixar de guardar as aparências. Minhas irmãs e meus irmãos, essa utopia da autenticidade não é monopólio do cristianismo. É patrimônio moral da consciência humana, de toda a humanidade. Um dos grandes dramaturgos da história, Shakespeare, parece ter resumido tudo isso naquela sua sentença bem conhecida e universal: ser ou não ser, eis a questão. E o poeta libanês Gibran Khalil transformou esse princípio em um poema de amor. Ele escreve: tu és livre perante o sol do dia, és livre perante as estrelas da noite, és livre quando não há nem sol, nem lua, nem estrelas. Tu és livre até mesmo quando fechas os olhos para todas as coisas. Mas tu és escravo de quem amas, porque amas. Tu és escravo de quem te ama, porque te ama. Em outras palavras, nós desfrutamos da liberdade total até o momento de fazermos as nossas escolhas, de escolher os nossos caminhos de vida. A partir daí, ser fiel significa manter-se fielmente com um compromisso até as últimas consequências daquilo que nós escolhemos, das nossas opções. Nós falamos há pouco de um personagem, Pilatos, que viveu há mais de 2000 anos atrás, mas essa questão é atualíssima. Nos dias de hoje, a mentira está muito mais à frente da verdade em termos de velocidade, graças à interação das redes sociais. Segundo os entendidos, uma informação falsa
tem 70% mais chances de se espalhar, porque é mais original, é mais interessante do que a verdade. Enquanto a verdade gasta 6 vezes mais tempo para atingir as pessoas do que a mentira. Como dizia o escritor Mark Twain, a mentira dá uma volta ao mundo no tempo em que a verdade gasta calçando o sapato. E nós sabemos que um bom número daqueles que estão ocupando o Congresso Nacional foram eleitos por milhões de mentiras, milhões de fake news e nos representam. Cuidado, pois, com as aparências. Que responsabilidade a nossa de educar-nos a nós mesmos e aos nossos filhos para fazer esse discernimento entre a mentira e a verdade. Por isso é que Jesus condena aquele filho que diante do pai, na sua presença, se mostra dócil, obediente. Sim, pai, eu vou, para depois, às ocultas, trair sua confiança. E louva o outro filho que se rebela, diz, não, eu não vou fazer sua vontade. Depois se arrepende e faz. Sim, sim, não, não. E na nossa prática religiosa, um dia nós somos levados à pia batismal. Aí nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. E naquele momento foram os nossos pais que assumiram o sim em nosso nome. Será que algum dia nós já tomamos a iniciativa de assinar de próprio punho o nosso batistério? Ou nós ainda somos cristãos porque herdamos esta fé dos nossos pais, que herdaram de nossos avós, que herdaram dos nossos bisavós, que herdaram dos nossos tetravós, e assim retrocedendo até onde só Deus sabe. Mas nós só nos tornamos cristãos a partir do momento em que liberamos nossos pais e antepassados daquele primeiro sim e assumimos a vida cristã até as últimas consequências. Finalmente, com esses sentimentos, cada um de nós passa a viver em estado permanente de conversão, aprimorando o exercício constante das virtudes cristãs, enriquecendo a nossa convivência com as outras pessoas, alimentando o nosso espírito com a oração e a espiritualidade, praticando incessantemente boas ações, motivados pela paixão, pela alegria do cumprimento do dever, até chegarmos ao ponto, na nossa pequena medida humana, de viver como diz São Paulo: eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Assim fazem os verdadeiros amantes. Vivem porque nele vivem, ou neles vivem, a pessoa amada. Vivem na proporção em que fazem a vontade da pessoa amada. Pois bem, o Evangelho de hoje, dos dois irmãos, deixa claro que aos olhos de Deus vale muito mais um não sincero, do que um sim fingido, um não de verdade, do que um sim das aparências. Sem autenticidade, sem transparência, sem sinceridade, todos os nossos pensamentos, palavras e ações estão sob suspeita, são como produtos falsificados. Vamos, pois, escutar sempre de novo essas palavras de Jesus: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Se não fordes como as crianças, simples e confiantes, não entrareis no reino dos céus. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora,
está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.